E agora sim, a gente vai trazer um assunto que muitos telespectadores pediram para a gente para abordar. Você já ouviu falar sobre a síndrome de HELP? Nesta semana o termo foi muito discutido por conta do triste caso de pré-eclâmpsia acompanhado dessa síndrome, né, sofrido pela cantora Lesha, o que ocasionou, né, no parto prematuro da sua criança. Então várias dúvidas foram geradas e despertou ainda o medo nas gestantes, mas hoje nós estamos aqui para isso, atender o pedido de vocês, esclarecer pelo menos tudo que a gente puder. E quem vai explicar melhor vai ser o obstetra e médico fetal, Dr. Jailson Costa, que vai nos explicar sobre essa síndrome, sobre a pré-eclâmpsia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom ter o senhor aqui com a gente, participando aqui. É sábado, hoje seria dia de descanso ou de mais trabalho. Mas eu agradeço muito a sua participação aqui para tirar essas dúvidas, né, sobre a síndrome, né, de HELP, que não era tão falado, assim, mas a pré-eclâmpsia alguns já conhecem, já tem essa familiarização, mas de qualquer forma é muito importante. A gente já pode começar falando, doutor, sobre o que é a síndrome de HELP, primeiramente, para que as pessoas entendam, se ainda não sabem, só ouviram falar por conta deste triste episódio. Tá ótimo. Primeiro, obrigado pela participação, pelo convite de estar aqui. Síndrome HELP é uma variante da mesma doença, na verdade, que faz parte da pré-eclâmpsia grave. A síndrome HELP é uma sigla que representa hemólise, aumento de queda de plaquetas e aumento de enzimas hepáticas, que faz parte de uma doença, que é uma doença chamada de doença hipertensiva específica da gravidez, também chamada de pré-eclâmpsia grave. Então, a síndrome HELP seria uma variante mais grave ainda dessa doença. Então, juntas pode causar, né, o que aconteceu com a cantora, né? Sim, é uma síndrome que tem uma gravidade muito importante e a pré-eclâmpsia, primeiro para esclarecer, é a doença que mais mata mulheres gestantes no mundo e também bebês, né, ou seja, fetos e recém-nascidos devido à prematuridade. Então é uma doença de muito impacto em saúde pública, de uma importância mundial, quando a gente fala sobre morbidade e mortalidade materna. Nós estávamos até falando sobre os avanços, né, da medicina e tem hoje uma forma de descobrir, né, se você tem risco para a pré-eclâmpsia a partir do exame morfológico do primeiro trimestre que faz o rastreamento, né, bioquímico. Sim, a gente tem métodos que fazem rastreamento. Obviamente eles não são métodos que estabelecem uma certeza absoluta de 100% de cobertura de rastreamento, mas eles nos ajudam muito dentro das ferramentas aí de rastreamento, né? E focar naquilo que a gente consegue controlar também, que são os exames pedidos de forma adequada pelo obstetra em momento oportuno, e também naquilo que a gente controla, que é a alimentação, boa prática de atividade física, controle alimentar com alimentos que nós sabemos que levam a maior risco dessas doenças, não só hipertensivas, mas também diabetes, que são doenças que andam muito próximas aí na segunda metade da gravidez. O senhor até relata de pessoas, né, que talvez tenham uma má alimentação, esteja acima do peso, porém, como a cantora aí, né, que é aparentemente saudável, né, praticava exercícios e acabou sendo acometida com essa doença. No caso, o que pode acontecer de uma pessoa estar saudável, ter uma alimentação balanceada, não está acima do peso, acontecer isso? De que fato que isso pode acontecer? Porque geralmente essas pessoas não vão investigar, porque elas têm uma rotina normal, né, em vista de pessoas que estão acima do peso. Sim, sim. A doença ela é multifatorial. Obviamente não é apenas a obesidade ou o diabetes que leva à doença. É uma doença multifatorial, que a gente tem vários fatores de risco. Um deles é a primiparidade, ou seja, a mulher de primeiro filho, ela tem mais risco de desenvolver a doença por uma questão provavelmente imunológica associada à primeira vez que a mulher tem gestação e tem uma resposta imunológica teoricamente mais forte. Além disso, mulheres que tiveram doença hipertensiva em gravidez anterior têm mais risco também. Pacientes que têm doenças imunológicas, como lúpus eritematoso sistêmico, são pacientes que fazem parte de um grupo de risco. Então, é esse conjunto de análise desses fatores que a gente analisa no pré-natal e a gente aumenta o rigor dos métodos de rastreamento, né? Então, assim como os fatores de risco são vários, os cuidados também devem ser multivariados. Doutor, já temos várias perguntas aqui desde que eu anunciei a sua presença, né? Muita gente elogiando, dizendo que é o melhor médico aqui de Teresina, que atende super bem seus pacientes. E tem a Joelma do Disseu. Ela está perguntando o que essa doença, a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELP pode causar no bebê para que diminuam-se as chances de sobrevivência. Certo. Como a gente falou, ela é uma doença que acomete a segunda metade da gravidez.
preferencialmente no terceiro trimestre, após 28 semanas. Mas ela pode acometer, às vezes, 24, 25 semanas. Quanto mais prematuro for a doença, a gente chama de pré-eclâmpsia grave precoce, aquela que acomete abaixo de 32 semanas, ela vai ter repercussões mais graves, mais severas, tanto na mãe como no bebê. Na mãe, insuficiência renal, que é possibilidade de crise convulsiva, essas alterações hematológicas que podem levar a complicações hepáticas severas. Enfim, são pacientes que têm uma vigilância materna importante. E também, a nossa grande dificuldade e o nosso grande receio é a prematuridade extrema. A gente tem que sair de uma prematuridade extrema e levar esse bebê com segurança o mais próximo possível da gestação a termo. Quanto mais próximo possível levar a gestação a termo, sempre pesando o risco materno e o risco fetal, esse é o grande desafio do obstetra no segmento. Só que a doença, às vezes, ela comete de forma mais veloz e mais rápida algumas mulheres. Não dá tempo, né? E não dá tempo a gente levar com segurança essa mulher mais adiante, e a interrupção da gravidez se faz necessária em alguns casos, levando a bebês com prematuridade extrema, como 26, 27, 28, 30 semanas. E, obviamente, quanto mais prematuro o recém-nascido for, mais risco de morte ele terá, mais risco de complicações futuras nós teremos. O senhor até relatou, né, que matam muitas mulheres, né, crianças também. Aqui no Piauí, em especial no seu consultório, o senhor recebe muitos casos de pré-eclâmpsia, até mesmo acompanhado da síndrome de HELP, ainda ou é visto de forma assim bem ainda baixa? Sim, a doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pré-eclâmpsia grave, é uma doença que sempre vai exigir internação hospitalar. A gente tem dois quadros, uma pré-eclâmpsia que a gente chama de leve e a pré-eclâmpsia grave. E além disso, a gente tem também as hipertensões crônicas, aquelas mulheres que já são hipertensas antes de engravidar. Então, a pré-eclâmpsia grave, ela necessita hospitalização. Então, nós teremos essas pacientes em ambiente hospitalar, seja na nossa maternidade de referência, que é a maternidade pública, que é a maternidade Dona Evangelina Rosa, e as maternidades privadas, né? Ou seja, mais ou menos a gente tem uma ocupação de cerca de 10 a 15% das pacientes nossas internadas nas maternidades principais, seja públicas ou privadas, com esse diagnóstico. Ou seja, não é uma doença rara, é uma doença prevalente no nosso meio, que acomete muitas pacientes. Tem outra pergunta aqui, a Ingrid, ela está assim: doutor, estou com muito medo, estou com 20 semanas, como é que meu obstetra sabe que eu estou ou não com esse risco de ter esse mesmo caso? Olha, o acompanhamento pré-natal ele é necessário, ou seja, ele deve se antever aos problemas. Então, como eu falei no início, né, atividade física regular, o bom controle do peso, esses métodos de rastreamento que nós temos, que é a ultrassonografia do primeiro trimestre, avaliando um vaso que é chamado de artérias uterinas. Ele é feito tanto no primeiro, como também pode ser feito no segundo trimestre. A avaliação da pressão arterial média, feita no consultório. Todos esses fatores são fatores de vigilância que nos fazem ligar ali o sinal de alerta no pré-natal para as pacientes que têm mais probabilidade e a que têm menos probabilidade. E aquelas que têm mais, a gente tem o que a gente chama de profilaxia secundária, que é o uso de algumas medicações. São dois grupos principais, que são os ácido acetilsalicílico, que é o AS, e a reposição de cálcio em altas doses para essas pacientes que têm mais risco. Inclusive, ela tem a pergunta aqui de uma moça que perguntou, e ela está com outra pergunta aqui, dizendo: doutor, qual que é a idade gestacional que dá para salvar um bebê? Olha, é uma pergunta difícil essa, né? Porque quando a gente fala em prematuridade, não é apenas a idade gestacional que a gente olha a idade gestacional, o peso, a possibilidade de estimular a maturidade pulmonar desse bebê com alguns remédios que nós temos, uma UTI de boa qualidade, neonatologistas de fato capacitados para atenderem bem o nosso recém-nascido. Então, esse conjunto de medidas e ações, elas interferem nessa melhoria. A gente sabe que ali a gente tem uma data que a gente chama de data de viabilidade, que começa a melhorar depois de 28 semanas de gestação. Abaixo disso, nós temos uma mortalidade muito, muito elevada. A Clay, são muitas perguntas, doutor. Sim. Vai até deixar eu ficar perguntando, vou ajudar o povo aqui. A Clay diz: bom dia, eu queria saber se faz medo pressão baixa na gravidez. A minha sempre 10/5 ou 10/8. Aqui já é outro caso, sim, né? Sim, mas nós vamos responder aqui a nossa querida. De forma alguma. A hipotensão é algo muito comum na gravidez e é esperado a mulher ter hipotensão porque faz parte das modificações fisiológicas da gravidez. Infelizmente, elas causam mal-estar, tontura, às vezes até sensação de desmaio iminente. E a gente pede só para
ter atenção a isso e não tentar enfrentar aquele mal-estar e ficar quietinha, sentar, se puder deitar no momento dessa hipotensão é melhor. Mas é um evento normal. Tem uma outra pergunta aqui que também não faz parte, né, do assunto. Tá aqui. Boa tarde, doutor. Eu queria saber se o colo curto... entendi, eu acho que ela quis dizer que colo curto com pré-eclâmpsia pode trazer riscos. Acredito que seja isso. O colo encurtado ele é uma situação em que aumenta o risco de prematuridade espontânea, que é o trabalho de parto espontâneo, ou rompimento de bolsa antes de 32 semanas. São duas coisas distintas, mas que se andarem juntos vão aumentar o risco de prematuridade. Doutor, temos muitas perguntas aqui, inclusive eu quero até deixar aqui o senhor à vontade em colocar se o senhor tiver algum canal nas redes sociais, para que as pessoas possam se direcionar até as suas redes sociais para fazerem as perguntas, tirarem essas dúvidas, não só sobre a pré-eclâmpsia, síndrome de HELP, mas também outros assuntos que podem acontecer durante a gestação, né, de casos que podem acontecer. Pode ficar à vontade. Claro, eu fico aberto à disposição, tanto no meu pessoal, que é o meu nome completo, Jailson Costa Lima, como no meu consultório. E fico aberto para quem tiver interesse em esclarecimento. E nós também somos responsáveis por uma parte dos cuidados na maternidade nossa de referência, porque nós temos um programa de residência médica vinculado à Universidade Estadual do Piauí e que nós temos o prazer e a honra de sermos o supervisor desse programa e que a gente assiste essa população de forma gratuita na rede pública também. Então as gravidinhas aqui do Piauí estão bem assistidas, né? Obrigado por tudo. Eu agradeço muito a sua participação, doutor.